Olá, meu nome é Arthur V. Sampaio, eu sou um cientista da computação e hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje a ideia é apresentar a teoria base de o que é ciência da computação. Eu quero falar um pouquinho também sobre os diferentes cursos no meio de ciência da computação, diferentes cursos relacionados à computação que você vai ver na universidade geralmente. Obviamente, existem mais, mas eu vou falar sobre os três principais. E para isso, hoje eu quero fazer hoje uma ferramenta um pouquinho diferente, um pouquinho mais divertido, porque, bom, é chato pra caramba ficar vendo minha cara aqui, né? Então assim, pelo menos já não vê metade da minha cara. E quando eu fizer isto daqui, agora você tem a visão do mundo aos meus olhos. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Beleza. Então vamos lá. Como eu disse, nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho sobre a base da ciência da computação. Estou tirando minha cadeira aqui do caminho. A ideia aqui é falar sobre a base da ciência da computação, essencialmente o que é ciência da computação. E, bom, para isso eu tenho aqui meu quadro negro. E eu tenho aqui essa belíssima sala de aula. Para aqueles que estiverem curiosos, isso daqui é Half-Life Alyx. É um jogo de VR que é realmente muito impressionante. E por ser um jogo em VR, ele me permite ter algumas ferramentas adicionais aqui para a gente poder ir discutindo, para a gente poder ir conversando, né? Então, vamos lá. Começando do começo. Ciência da computação, como ela surge, como as coisas acontecem, de onde que vem tudo que a gente tem e por que ela é importante, né? Ciência da computação é um ramo da ciência que ela existe, na verdade, há muito tempo. Obviamente que a gente costuma falar que o Turing é o pai da ciência da computação, mas na verdade computação, né, o ato de computar, é uma coisa que existe já há muito tempo, é uma coisa que a gente está fazendo. Acabo de me lembrar que a sala de aula tem um pequeno problema com insetos. Computar é uma coisa. Computar é uma coisa que a gente está fazendo já há bastante tempo na humanidade. Se você for querer voltar muito atrás, tem aquela história de que a língua escrita meio que surgiu para suprir um problema de computar. Então você vai ver em alguns lugares o pessoal falando coisas como. E aí eu vou ser bem sincero, não sei o quanto que é verdade, o quanto que não é verdade, tá? Muito disso pode ser lenda, mas a historinha bonita ela corrobora com o que eu quero com o que eu quero passar, então tá tudo bem. Que é a ideia de que as coisas começam com as pessoas indo lá e desenhar. Isso daqui é um cavalo, tá? Ou uma vaca. É uma vaca, pronto, é uma vaca. Tá aqui as duas perninhas de trás dela, as duas perninhas da frente, a orelhinha, beleza? Essa é uma vaca. Vou desenhar o rabo dela. Pronto, a vaca tem rabinho. Os seres humanos começaram a desenhar, inicialmente a gente tem as pinturas rupestres de animais e pessoas e caçadas e coisas assim. E tem aqueles que dizem que a gente começou a desenhar esse tipo de coisa para que a gente pudesse marcar coisas e eventualmente começou a computar, eventualmente a gente começou a traduzir desenhos mais complexos, como isso daqui, em uma simples marcação que eu poderia usar para saber quantas vaquinhas a gente tinha no nosso pasto. E aí, quando alguma vaquinha morria, a gente ia lá e apagava o registro dela. E a gente conseguia manter as vaquinhas. Mas isso não é ainda computar, né? A gente não está ainda trabalhando com números. A gente está trabalhando olhando para o mundo real e tentando representar ele
em uma forma que a gente consiga entender, que a gente consiga manter um tipo de registro. Computar, se você quiser usar computar como sendo realmente interagir com números, fazer contas, coisas assim, é uma coisa muito mais recente. Aí a gente realmente vai estar trabalhando já em um ambiente onde você está tentando fazer atividades mais complexas. Não é só adicionar a vaquinha quando nasce uma, apagar a vaquinha quando morre uma ou quando eu vendo e ficar nisso. Você quer fazer coisas mais complexas, você quer distribuir a quantidade de leite que a sua vaca dá para a quantidade de pessoas que você tem na tua família. Então aí começa a surgir os primeiros indícios, né? Começa a surgir as primeiras usos de computação. E eventualmente você começa a computar coisas cada vez maiores. Tem um livro muito legal da. Não vou lembrar agora qual que é o nome, mas era alguma coisa do tipo de Tudo que Existe no Mundo, era uma coisa assim o nome do livro. Que é um livro que foi escrito no século passado ou retrasado, não me recordo agora, demonstrando ou anotando, contabilizando tudo o que existia na Europa naquele momento. Então o cara foi de porta em porta contando quantas pessoas tinha, contando tudo, tudo, absolutamente tudo que você puder contar, quantos animais tinha no pasto, tudo que o cara podia contar ele tentava contar. Obviamente isso rapidamente, né, assim, é aquele tipo de pesquisa que antes do autor terminar a pesquisa já é inválida porque o tempo passou e os números já não são mais válidos, mas é um tipo de pesquisa onde você está lidando com muitos dados de muitos tipos diferentes, está tendo que interagir com eles e tudo mais. E aí, eventualmente, a gente chega na Segunda Guerra Mundial e no Alan Turing. Turing era um cara que ele era muito curioso com relação a máquinas, ele gostava muito de máquinas, ele não sou um grande conhecedor da história de Turing, seria uma coisinha ou outra, mas onde eu sei, Turing é um cara que ele gostava muito da máquina de escrever. Se não me engano, o pai ou a mãe dele eram escritores, era uma coisa assim. E ele gostava muito da máquina de escrever, porque para ele era impressionante ter uma máquina que era capaz de escrever. E isso influenciou muito em quem Turing foi, como Turing se desenvolveu e tudo mais. Avançando um pouquinho a história, né? Chegamos na Segunda Guerra Mundial. E enquanto a guerra está acontecendo, na verdade, perdão, não. É isso mesmo. Enquanto a guerra está acontecendo, muitos cientistas fogem das regiões afetadas pela guerra e tentam ir para lugares que são mais livres, lugares onde eles podem expressar sua religião com mais tranquilidade, lugares onde eles podem expressar opiniões e por aí vai, de maneira que no país deles, infelizmente naquele momento, não estava sendo possível. Então, a gente tem muita gente que fugiu da Alemanha para países aliados, então foram para os Estados Unidos, foram para a Inglaterra, foram para alguns outros países da Europa e tudo mais. E dentre esses tem vários nomes famosos. Se eu não muito me engano, Einstein é um desses caras que teve que sair fugir da Europa porque ele era judeu, ele era alemão judeu. E muitas coisas assim foram acontecendo, muitas pessoas fugiram da Europa nesse momento por esse tipo de situação, certo? E aí acontece que vários desses indivíduos acabaram se juntando em universidades, como eles eram, obviamente, pessoas do ramo de pesquisa, eles se juntaram em universidades em países aliados, então se juntaram em universidades nos Estados Unidos, se juntaram em universidades da Europa, e eles aproveitavam, já que eu tenho grandes nomes da ciência atual aqui para a gente poder discutir, então a gente pode todo mundo se reunir numa sala e fazer uma conferenciazinha, fazer uma poxa, vamos discutir isso daqui, tal coisa seria legal, não seria? E discutir sobre tópicos que eles achavam interessantes. Um desses caras era um matemático chamado David Hilbert, que ele queria resolver um problema com relação à matemática. Acontece que a matemática tem alguns pontos de vista diferentes, você pode ver a matemática,
e ela tem algumas incoerências na matemática, e tem o problema de que a matemática ela desaba sobre si própria, porque ela acaba que tem alguns problemas ali em cima. E aí David Hilbert ele foi lá e propôs uma série de regrinhas que deveriam ser comprovadas para que a matemática atingisse, para que a matemática permanecesse sobre um certo entendimento que ele queria provar. Acontece que isso gerou lá alguns desafios dele. Esses desafios eles foram apresentados a vários matemáticos da época. Turing era um matemático e Turing decidiu se debruçar sobre esses trabalhos, assim como outros matemáticos. Turing não foi o único. E aí, dentre esses matemáticos que estavam debruçados em cima do, perdoe meu alemão, o Eichhausen Problem, ou problema da continuidade, eu não vou lembrar agora qual que é o nome específico que era desse problema, ou qual que era o tema específico dele, mas matemáticos pararam para estudar esse problema e chegaram em conclusões muito parecidas. Na verdade, são conclusões que elas são consideradas equivalentes, mas elas são diferentes. Esses dois são Alan Turing e o autor do Lambda Calculus, cujo nome infelizmente eu não me recordo nesse momento, peço perdão. Então, como a coisa funcionou, o que aconteceu ali? David Hilbert foi lá e fez a proposta, entregou para os matemáticos, alguns dos matemáticos foram atrás, e o problema ali era um problema com relação a uma conta que ela fosse possivelmente infinita. Então era uma questão onde, imagina que eu tenho uma conta, por exemplo, cálculo de π, né? Todo mundo deve lembrar, π tem aquele valor gigantesco que é 3.14, meu 4 ficou feio, mas 14, 15, 1, 2, 3, eu não vou lembrar tudo agora. Mas tem o número de π. E π é uma conta que a gente sabe, ele é uma dízima periódica. A gente sabe que... Aliás, ele não é uma dízima periódica porque ele não se repete, né? Mas enfim, a gente sabe que π é um número que ele é infinito, ele nunca vai ter fim. Você pode passar o resto da sua vida calculando ele, que ele não vai ter fim. Mas a pergunta era, e se eu te oferecer uma conta que ela cresce dessa maneira, como se fosse o número de π, mas existe uma possibilidade de que eventualmente ela chega num fim. Eventualmente essa conta ela vai chegar em um final, e aí eu quero saber se é possível identificar que existe esse final. Essa que é a pergunta. Sem que eu faça a conta. Então imagina que eu tenho uma equação, eu quero saber se essa equação ela é capaz de atingir um fim sem eu executar a equação, só olhando para os valores dela e tudo mais. E aí houveram duas possibilidades diferentes. Surgiu o Lambda Calculus, que é uma proposta que cria uma regra matemática que é muito usada até hoje pelos matemáticos para representar contas que elas se repetem, coisa assim, e como que elas deveriam acontecer. E surgiu a proposta de Turing. Turing fez uma proposta um pouco diferente. Turing propôs uma máquina, que é a que a gente conhece como a máquina de Turing, certo? Então vamos para a máquina de Turing. A máquina de Turing é o seguinte. Imagina que eu tenho uma fita, que aqui eu vou representar por C. Aqui. Eu tenho essa minha fita. Minha fita é separada em células. Então eu tenho lá vários quadradinhos. Para quem é mais velho, você pode imaginar que essa fita aqui ela é como se fosse um filme de câmera fotográfica, que tinha lá as várias fotos que você tinha. Só que essa fita ela tem uma diferença. Ela é infinita para ambos os lados. Até porque se ela fosse infinita para só um lado, você podia correr para ele infinitamente, você tem infinito para cá também. Mas enfim.
Eu tenho uma fita que ela é infinita para ambos os lados. Essa minha fita, ela é um espaço de memória. Eu armazeno informação dentro dessa minha fita. Deixa eu pegar uma caneta de cor diferente ali. Me dá uma caneta vermelha. Então, nessa minha fita aqui, eu posso representar símbolos. O que é um símbolo? O que eu quiser. O que eu quiser. Se eu quiser, eu posso vir aqui dentro dessa fita e colocar sorrisinhos. Se eu quiser, eu posso vir dentro dessa fita e colocar desenhos. Então, vou desenhar um quadrado, por exemplo. Eu posso colocar nessa fita o que eu quiser. Mas, né, nem todos os símbolos são de fácil reconhecimento, são de fácil entendimento. Então a gente acaba indo para uma situação, um dicionário muito simples para que a gente possa trabalhar. Mas já vou chegar na motivação da gente ter essa fita, né? Essa fita ela existe porque aqui em cima a gente tem um cabeçote. Imagina que aqui é um cabeçote de leitura. Então, deixa eu até desenhar aqui um. Calma aí, deixa eu desenhar um olho. Vamos ver se consigo desenhar um olho. Ah, meu olho saiu todo zoado. Ó, ficou bom. Beleza, temos ali um olho. Isso é um cabeçote de leitura. E o que esse cabeçote faz é ler o conteúdo. Deixa eu pegar o apagador. Esse cabeçote ele lê o conteúdo da fita. Só que ele tem uma restrição nessa leitura que ele vai fazer da fita. Ele vai ler. Opa, beleza. Ele vai ler célula a célula. Ele vai ler um por um desses quadradinhos aqui. E ele vai executar um conjunto de ações ao ler esses quadradinhos. Como assim conjunto de ações? Como funciona o conjunto de ações? Turing ele pensou nessa máquina inspirado nas computadoras. O que acontece é que Turing observou que ele foi em um escritório de contabilidade, ou escritório de empresas que faziam serviços análogos ao que a gente chama hoje de contabilidade. Não consigo. Da hora, a caneta tá para baixo do meu chão físico. Deixa eu pegar outra. Turing foi em um escritório onde tinha várias computadoras. Computadora era o título que era dado a uma, geralmente mulher, né, que trabalhava fazendo computação. Ela computava. E geralmente isso daí acontecia em escritório de contabilidade. Então Turing foi em um escritório bem grande. E ele viu que no escritório a gente tinha. Eu nem preciso desenhar, eu posso meramente olhar. Ele tinha várias mesas. E aí Turing observou que nessas mesas que você tinha no escritório de contabilidade, onde estavam as computadoras, normalmente muitas mulheres fazendo o trabalho de computar, algumas mulheres tinham uma tarefa mais específica. Então imagine que você tem uma mulher que ela sabe muito bem fazer a parte de quanto que essa empresa deve pagar de imposto. Tem uma outra que ela é muito boa em calcular o holerite da empresa. Tem uma outra que é muito boa em calcular qual que foi o gasto mensal da empresa, faturamento e por aí vai. Então cada uma dessas calculadoras, né? Cada das calculadoras ia lá e fazer um cálculo desses específicos. E aí o que Turing observou é que elas se tornaram super especialistas, super específicas em um cálculo específico. Então, a mulher que fazia, a calculadora que fazia o cálculo de imposto, acontecia que independente da empresa, jogavam a papelada da empresa na mão dela e ela devolvia o cálculo do imposto na mão. E aí Turing, observando isso daí, olhou e falou, cara, é quase que um trabalho mecânico. Aí ele chegou para ela e perguntou, tá, como que você calcula o imposto?
E ela falou: eu pego o papel A, eu pego o papel B, vejo a linha X, vejo a linha Y, faço uma soma, faço uma divisão e entrego o resultado final. E aí Turing falou: poxa, legal. Então você, na verdade, tem um script. Você tem um conjunto de regras pré-definidos, bem definidos, que qualquer um consegue executar de maneira praticamente mecânica. E aí, é isso que ele foi lá e colocou na máquina dele. Ele foi lá e colocou, então, um conjunto de regras, que eu vou chamar aqui de R. R. E esse conjunto de regras vai interagir com essa fita. Então, digamos que aqui na minha fita, eu vou ter então, vamos lá, como que uma regra funciona, né? A regra ela tem a identificador dela, vou chamar aqui de I. Ela tem a leitura, vou chamar de L. Ela tem a escrita, E. Ela tem o movimento, M. E ela tem a próximo identificador, né, próxima regra, que eu vou chamar de PI, certo? Então, PI. Isso é um conjunto de regras que Turing conseguiu identificar das computadoras. Elas têm um nome para essa regra, que eu estou chamando aqui de identificador. Esse nome pode ser um número, pode ser um nome, pode ser como a calculadora diria, que é busca o valor total da empresa, busca o faturamento total da empresa. É um identificador. Eu faço uma leitura e de acordo com o que eu vou ler ali, eu vou escrever alguma coisa e vou me movimentar na minha memória. E depois eu vou executar outra regra. Certo? E aí Turing entendeu que essas regras elas poderiam ter dois finais possíveis. Aliás, tem dois caminhos possíveis. Eu posso estar executando uma próxima regra, ou eu posso estar indo para um estado de finalização, que é uma situação onde a máquina vai lá e fala: olha, acabou o cálculo, certo? Certo. Para a gente poder construir essas regras, de novo, como eu disse, a gente pode usar qualquer símbolo. Mas é preferível, por questões de simplicidade. Deixa eu só me sentar aqui, porque eu estou de pé. Por questões de simplicidade, né? Ops. Não? Ok. Por questões de simplicidade, você vai querer manter sempre um dicionário que seja muito simples dessas regras, porque no caso a gente está pensando em uma máquina, né, ou uma comprovação matemática de como que a gente poderia automatizar um processo de cálculo, né, um processo de computar. E aí o que acontece é que Turing ele diz sobre qualquer dicionário e tudo mais, mas na prática o que a gente costuma usar para construir exemplos assim é um binário. E por que um binário? Oh, caramba, derrubei mais uma caneta. Já era. Adeus, caneta. Desse jeito eu vou acabar com minhas canetas daqui a pouco. Bom, agora não tem mais caneta preta, mas tudo bem. Por que binário? Porque binário é o tipo de representação mais simples que a gente consegue fazer de absolutamente qualquer coisa. Vamos segurar um pouco esse pensamento sobre a máquina de Turing e vamos entender binário primeiro. Quando a gente está fazendo conta, a gente geralmente usa o que a gente chama de base decimal, onde a gente tem 10 valores, igual os dedos da nossa mão, certo?
E aí a gente vai lá e faz a nossa conta com os. A gente vai lá e faz uma. Constrói nossos números a partir dessa quantidade. Então a nossa base decimal ela se inicia em 0. Nossa, amarelo. Vai ficar horrível isso aqui. Depois a gente tem 1, 2. Eu imagino que todo mundo sabe a continuação que a gente vai fazer aqui. Espera aí que minha tela tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a gente tem que representar um número maior do que 9, a gente combina um 0. Depois um 1, depois um 2, depois um 3, depois um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9. A gente volta pro começo. 2, 0. Essa lógica que a gente usa no dia a dia, essa lógica decimal. A gente está todo mundo acostumado com essa lógica, porque ela é muito intuitiva pra gente. A gente viveu a nossa vida toda com ela. Mas digamos que eu quero representar um número e eu não tenho 10 símbolos para representar o número. Na verdade, eu só tenho 2 símbolos. E eu preciso representar um número. Perceba que na base decimal, quando a gente chega no final, quando a gente vai até o 9, a gente volta para o começo, pega o número inicial e acompanha ele com algum outro número. E a gente começa a ter, ao invés de usar um único símbolo, a gente está usando 2 símbolos para construir nosso número. A mesma coisa acontece em decimal, em binário. Então vamos lá. Quero representar 0 em binário. 0 em binário é 0. Simples. E 1? 1 é 1. E acabaram meus dígitos. Assim como se eu tivesse acabado de chegar no 9. Então como que eu recombino esses caras para que eu tenha o número 2? O número 2 é o número 1 seguido do número 0. Esse é 2. E o 3? 1 seguido de 1. 3. São equivalentes, percebe? Ali eu teria chegado no 9 e ia combinar 1 com 0, 1 com 2, aliás, 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4 e por aí vai. Aqui eu só tenho 2 números, então eu cheguei no 1, eu recombino 1, 0, depois 1, 1, depois 1, 0, 0, certo? Não tem outro número que eu consigo fazer só com 2 dígitos. 1, 0, 0, depois 1, 0, 1, depois 1, 1, 0, depois 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e por aí vai. Então, binário é a maneira ultra simples de a gente representar qualquer coisa. No caso que a gente está falando de fazer uma representação numérica. E aí você pode, por exemplo, fazer uma transformação, se você quiser muito brincar com levar ao pé da letra que eu falei de que você pode representar qualquer coisa. Poxa, Arthur, mas como que eu represento um texto em binário? Da mesma maneira que se representa um texto em a base decimal. Você pode querer aplicar uma transformação como a gente usa em programação a tabela ASCII, onde você vai lá e transforma. A tabela ASCII não é assim, a tabela ASCII tem uma porrada de coisa antes, mas digamos que a tabela ASCII o A fosse 0. Então A é 0, B é 1, C é 2, D é 3, por aí vai. Então você consegue transformar a língua falada, o texto, em número. E se você consegue transformar em número, a gente tem uma transformação de número decimal para binário, né? Binário é, de fato, só o mesmo tipo de número. A gente consegue representar em binário. E binário é muito simples de interagir.
Porque, de novo, é um conjunto muito limitado de símbolos que a gente tem, e ele tem um conjunto muito simples de regra para você interagir com ele. Então, por isso que binário é muito legal, por isso que a gente sempre vai usar, quando a gente está falando de máquina de Turing, a gente sempre vai usar binário para fazer interação, e é por isso que binário é tão importante quando você vai fazer ciência da computação. Você vai aprender bastante sobre binário, você vai interagir bastante com binário. Então, vamos voltar ali para nossa construção de regras. Vamos imaginar que essa nossa fita, ela tem, como eu disse, ela pode ter qualquer símbolo. A gente vai só usar os símbolos 0 e 1. E a gente vai usar um outro símbolo a mais, que é o símbolo de vazio. Opa. Vazio. Só para poupar tempo, eu não vou ficar desenhando vazio em todo mundo, tá? Se o quadrado não tem nada, entenda que ele é um símbolo vazio. A gente só vai ter esse vazio para quando a gente vai escrever na regra, a gente não se perder, tá certo? Então, ao fazer a regra aqui, ó, a gente sabe que a regra ela pode ter vazio, 0 ou 1, certo? Então vamos lá, regra número 1, para quando ela lê vazio, ele vai escrever 1, vai se mover para direita, colocar um D de direita, apagar aqui, opa, enfim, vai se mover para a direita e vai para a regra 1, né? Que a gente chamou essa regra de regra número 1. Então, imaginando que nossa cabeça ela se inicia, por exemplo, olhando para esse quadradinho aqui, ele vai escrever 1, vai se mover para o quadrado da direita e vai ir para a regra 1 de quando ele encontra vazio. Vai ter um aqui também. Poxa, legal. Bem simples de entender e ele está fazendo aqui, está só escrevendo nessa nossa lista. A gente sabe empiricamente que isso daqui é uma coisa que vai seguir para frente, porque eu não tenho a condição de parado. Eu vou só continuar escrevendo uns. Mas, e agora essa fita vai ficar bonita porque eu vou completar com outra cor, mas tudo bem. Mas, como eu disse ali antes, a gente tem que escrever regras para se essa fita encontrar um número 1 já escrito nela. Ah, não. Mais uma caneta perdida. Mais uma caneta que se foi, galera. Perdão. Enfim. Digamos que então ele vai começar lendo esse carinha aqui. E aqui eu já tenho um 1 nessa célula. Então vamos lá, aplica na nossa regra. Regra número 1, digamos que a máquina é iniciada na regra número 1, isso é importante saber em qual regra é iniciada. É iniciada na regra número 1, ela leu vazio, ela escreveu 1, se moveu para a direita. Então agora ela está olhando para cá, né? E eu ia apagar só ali em cima, mas enfim. Se moveu para cá. Vai ficar bonita essa fita. Eu encontrei 1. Não tenho regra para isso. Isso é uma situação problemática. Isso é um problema. Por isso que a gente teria que ter outras linhas de regra aqui. Ainda na regra número 1, se encontrar o valor 1, digamos que eu escrevo, vamos escrever vazio? Eu escrevo vazio, me movo para a esquerda e vou para a regra número 1. Então olha só que legal. Nesse nosso exemplo que a gente estava aqui. Deixa eu apagar aqui de novo. Então nesse nosso exemplo aqui. Pum, 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 pum. Eu vou ler essa célula aqui que está vazia e do lado direito dela já tem 1 preenchido. Estou na regra 1. Encontrei vazio, escreve 1, move para a direita e vai para a regra 1. Então, escrevi 1, movi para... Oh, caramba. Calma que o controle às vezes ele não me ajuda muito. Vamos lá, a tela carrega.
Às vezes, como eu estou usando transmissão local via Wi-Fi, às vezes minha tela não me ajuda muito. Mas tá bom. Então, eu escrevi um aqui e me movi para a direita onde já tinha um escrito. Então agora eu estou lendo esse cara. Li esse cara, encontrei um 1. Eu vou escrever vazio, vou mover para a esquerda e vou ir para a regra 1. Então, eu vou escrever um vazio, certo? E vamos mover para a esquerda. Voltei para esse 1 que eu escrevi aqui. E aí, de novo, ó, encontrei um, escreve vazio, pá, e vou para a esquerda. E aí, encontrei um vazio, escreve um, vai para a direita. Então, escreve um, vai para a direita. E aí, eu vou escrever um, e para a direita, escrever um, e para a direita, escrever um, e para a direita. E voltando para aquele mesmo ciclo que a gente tinha iniciado, né? A gente vai escrever uns para sempre nessa nossa fita. Legal. Esse é o funcionamento básico da máquina de Turing. Poxa, Arthur, mas o que eu faço com isso daí? Porque eu só fico trocando 1 por 0 e é isso daí? Na verdade, sim. Aqui faltou, obviamente, ter uma regra para quando a gente contra 0. Então a gente poderia ter uma coisa do tipo... regra 1, encontrei o valor 0. Eu vou escrever, digamos, um 0. Eu vou me mover para vazio, que é equivalente a eu não vou mover, eu vou ficar parado. E eu vou ir para a regra, digamos, 2. E aí, digamos que a regra 2 é um estado final, que eu vou representar colocando uma linha aqui, certo? Isso aqui é um estado final. Então, olha que legal. Se eu encontro 0, eu escrevo 1, movo para a direita. Encontrei 1, eu escrevo 0, movo para a esquerda. Encontrei 0, eu escrevo 0, não me movo e vou para a regra número 2. E a regra número 2 encerra. Como funcionaria isso daí? Se eu tivesse aqui um 0, 1 e vazio, e tivesse começando por esse 1, eu ia então li 1, escrevi vazio, pulei para a esquerda, 0, o 0 vou escrever 0, vai me jogar para o estado final. Legal, deu tudo certo, eu encerrei meu ciclo. Se no lugar desse 1 aqui eu tiver um vazio, e aqui eu tenho 1, e eu vou começar lendo por ele, vazio eu vou escrever 1, me mover para a direita, isso, vazio eu escrevo 1, me movo para a direita, vou para a regra 1, onde encontrei 1, eu vou escrever vazio, me mover para a esquerda, regra 1, encontrei mais um 1, vazio, esquerda. Então, se aqui iniciasse como vazio, né? Eu ia escrever 1, pula para a direita, esse cara aqui vai virar um vazio, pula para a esquerda, vazio vai virar 1, se eu encontro 1, vazio vai virar 1, pulo para a direita e vou ficar nesse ciclo eterno, né? Virando, flipando bit que a gente chama. Bom, enfim. Eu não estou querendo construir aqui nenhuma regra complexa, porque a ideia é só mostrar o funcionamento da máquina. O funcionamento da máquina é esse, tá? É uma coisa muito simples. Eu tenho um conjunto de regras, eu tenho um conjunto de símbolos que aceito. De acordo com o símbolo que eu encontre da regra que eu tô, eu vou interagir com ele de algum jeito, até que eventualmente chegue num estado final, onde eu for lá e falo, olha, a máquina acabou. E aí Turing usou isso daí para falar sobre o problema de ter uma conta que não acaba, né? Se eu tiver uma conta que não acaba, quer dizer que esse meu conjunto de regras vai fazer igual esse último que eu falei, onde eu vou ficar pulando de um para outro e virando bit daqui para lá, e nunca vou chegar no resultado. Essa que é a tese que o Turing estava brincando. Tá querendo explorar. E para que serve isso daí? Chegou em lugar nenhum, Arthur. Se eu construo um conjunto de regras robusto o suficiente, eu consigo computar. Eu consigo fazer matemática, que é o que essa máquina foi pensando em fazer.
Então eu consigo fazer soma, eu consigo fazer subtração, eu consigo contar itens que tem nessa fita, eu consigo fazer qualquer regra, qualquer ação matemática que eu consiga descrever em regras, conjunto de regras simples, eu consigo interagir nessa fita e construir essa regra. E aí eu consigo fazer efetivamente uma máquina que calcula. Essa é a máquina de Turing, essencialmente. É simples assim, não tem muita complexidade. Essa máquina aqui, posteriormente, ela foi explorado o conceito dela por von Neumann, e aí surgiu a arquitetura Turing-von Neumann, que é a arquitetura de computadores que a gente usa até hoje, onde a gente transformou isso daí num produto que a gente usa todos os dias, que eu estou usando nesse exato momento, e que você provavelmente está usando nesse exato momento também. A não ser que esteja vendo esse vídeo, sei lá, numa coisa muito esotérica, sei lá. Esse é o conceito que a gente trabalha até hoje. Existe a possibilidade disso daí mudar. Não houve grandes evoluções significativas na arquitetura até hoje. Existe a possibilidade de que isso daqui mude quando a gente tiver o uso disseminado de computadores quânticos e coisas assim. Mas por hora estamos limitados à arquitetura Turing-von Neumann, certo? Legal. Então, isso é um computador. Quando te perguntarem sobre o que é um computador, agora você é capaz de descrever o que é um computador. E além disso, uma outra coisa que eu queria falar, se você se interessou por essa conversa, se você se interessou por toda essa discussão aqui, você talvez se interesse por ir para uma graduação, para um curso superior, em algum ramo de tecnologia. E isso é uma coisa que confunde muita gente, né? Essa discussão sobre qual curso fazer confunde muita gente. Então eu queria aqui fazer uma breve introdução aos principais cursos da área de desenvolvimento, da área de computação, só para que você, quando você for buscar seu curso, fique mais informado, tá? Então a gente tem 3 linhas principais. Dessas linhas vão ter outros cursos, mas eu quero apresentar 3 linhas principais e é a partir delas que você depois vai escolher teu curso, certo? Então a gente tem de um lado, a gente tem no meio, na verdade, vamos lá. A gente tem CC, Ciência da Computação. De um lado a gente tem EC, Engenharia da Computação. E do outro lado a gente tem Sistemas de Informação, SI. Certo? Esses são os 3 grandes cursos. Lógico que existem outros cursos. Existe o curso de ADS, existe o curso de administração de redes, existem vários cursos aí diferentes, mas esses são, ao meu ver, os 3 cursos mais famosos, são os 3 cursos que o pessoal mais busca, e são os 3 cursos mais relevantes da área. De novo, ao meu ver, existem vários outros cursos, você pode estudar qualquer outro, mas eu quero trazer uma breve explicação sobre esses 3 cursos, porque eles são muito diferentes, mas à primeira vista, enquanto você não está lá dentro, é difícil entender a diferença, certo? Vamos lá. Engenheiro da computação. Esse cara aqui, ele é o cara que ele está preocupado na arquitetura de computadores, nesse tópico que a gente estava falando até agora, e como que eu vou desenhar um chip, né? Como que eu vou desenhar hardware que é capaz de interagir. Isso daqui é um hardware, tá? Não é uma barata. Isso daqui é um chip que é capaz de interagir com o que eu estou buscando. Então esse cara aqui, esse profissional, ele vai estudar muito sobre o funcionamento de hardware, ele vai estudar muito sobre a arquitetura de computadores, ele vai estudar muito sobre fabricação de chips, sobre embarcados, sobre... Esse cara vai brincar muito com Arduino, esse cara vai brincar muito com hardware em geral, porque ele está muito nisso. A gente fala que engenharia da computação é uma intersecção entre ciência da computação e engenharia elétrica, porque está focado na parte eletrônica da coisa, certo? Legal. Sistemas de informação, por outro lado, é um cara muito diferente. Ele está preocupado em como que eu vou pegar pessoas, isso aqui é uma pessoa, certo? O Joãozinho. E como que eu vou entregar para o Joãozinho
um sistema que lida com informação. Esse é o foco de BSI. Então, o pessoal está muito focado, quem vai estudar BSI, vai estar muito focado em aprender sobre cliente, projeto, desenvolvimento de software, arquitetura de software em específico e coisas assim, engenharia de software. Porque ele está preocupado em como que eu transformo computação em alguma coisa, um sistema de informação, um sistema que alguém vai usar e que vai ser usado para produzir alguma coisa. Esse é o curso de bacharelado de sistema de informação. A gente costuma brincar que o sistema de informação é uma intersecção entre ciência da computação e a administração, porque é um curso que ele é muito mais voltado para a produção de produtos, para a produção de coisas comerciais, do que para olhar para a computação como computação. E por fim a gente sobra esse cara aqui que eu falei que é o cara que vai funcionar como intersecção para os outros dois, né? O que é ciência da computação? Ciência da computação é o cara que estuda computação, certo? Por computação. Isso daqui é uma seta. Nossa, ficou horroroso. Mas é uma coisa recursiva. Cientista da computação, como é o meu caso, é alguém que durante a graduação foi estudar sobre ciência da computação para alimentar ciência da computação. Então a gente vai estudar observando o que é o ato de computar, observando o que é uma máquina de Turing. A gente vai observar quais são os limites da computação. A gente vai observar quais são as funcionalidades para a computação. A gente vai construir a base científica para que sistemas de informação possam existir e para que um engenheiro de computação saiba o que ele está querendo produzir com o chip. Essa que é a brincadeira. Então, ciência da computação a gente brinca que é uma ciência por si própria, é uma ciência que estuda a si própria, ela estuda o próprio limite, ela estuda computadores e tudo mais. Então, para aqueles que querem ser desenvolvedores de software, esses três caminhos são três caminhos possíveis. Tem vários outros cursos. Como o desenvolvimento de software não é uma profissão regulamentada, não tem a regra definida de o que você precisa fazer de curso. E aí o resultado é que você pode fazer um desses três, você pode não fazer nenhum, você pode fazer algum curso fora desses três. Mas esses são os três grandes cursos, pelo menos na minha opinião, na área de desenvolvimento, na área de computação. E que muita gente que vai fazer desenvolvimento de software passa por esse curso, como foi o meu caso, fiz ciência da computação. E atuei nos últimos 7 anos aí como desenvolvedor de software, certo? Estou no momento procurando emprego na área. E qual desses eu devo fazer, Arthur, se eu quero ser um desenvolvedor? Como eu disse, desenvolvedor não tem nenhuma regra pré-definida sobre qual curso você precisa fazer. Então eu entendo que você não precisa fazer nenhum desses. Mas depende muito de o que você tem mais interesse, obviamente. Se você está trabalhando com embarcado, você escreve software de geladeira e micro-ondas, provavelmente você vai querer fazer engenharia da computação. Vai ser mais próximo do que você trabalha, do que você quer trabalhar. Se você tem mais interesse pela parte de entregar um produto para um cliente final e tudo mais, você talvez queira fazer sistemas de informação. Se você tem alguns parafusos a menos, você tem uma loucura, você não consegue entender essa necessidade que você tem de tentar entender como as coisas funcionam, seu caminho é ciência da computação. Essa é a minha dica para essa coisa toda. Obviamente que aí você vai ter, do lado de BSI, né, do lado de sistema de informação, você vai ter outros tecnólogos, você vai ter ADS, como eu falei, você vai ter ADS, você vai ter rede, você vai ter várias outras coisas. Mas eles vão depender de como que você qual área específica do sistema de informação você vai querer estudar. Você quer um curso bacharel, mais generalizado, BSI é o caminho. Bom,
Eu acho que o que eu queria falar era mais ou menos isso daqui. Para mais dúvidas sobre essa questão de carreira e tudo mais, vocês podem deixar aí, mais pra frente pode conversar mais. E por hora, eu acho que finalmente eu posso revelar o segredo dessa sala de aula. Que eu tenho aqui esse botãozinho bem bonitinho na parede. Que... peraí que eu tô batendo na parede real aqui, física do meu quarto. Se eu aperto... Sério que eu não posso apertar com a pistola? Se eu aperto esse botãozinho aqui, a minha sala de aula ela fica um pouquinho diferente. Porque começa a invasão alienígena. Bom, se você gostou dessa discussão toda, se você gostou de estudar um pouquinho sobre o que é ciência da computação, se você gostou de aprender como computadores funcionam, eu super recomendo que me acompanhe nesse canal e que me acompanhe também nos outros caminhos nos outros lugares para onde eu produzo conteúdo. Eu tenho um Substack, onde eu escrevo sobre desenvolvimento de software e coisas que eu gosto. E nesse canal eu também tendo a discutir de maneira mais técnica sobre desenvolvimento de software, mas não estou limitado a isso. Também posso falar sobre outros tópicos que eu gosto. Provavelmente eu vou em algum momento falar, por exemplo, sobre videogame. Eu vou falar, por exemplo, sobre meus hobbies, minhas aventuras que eu ando fazendo e coisas do tipo. No mais, No mais, eu agradeço a presença e o tempo. E espero os ver na próxima.